China, né? Na China, o crédito é majoritariamente público, é o sistema financeiro mais regulado do mundo. E... Ô, Jones, mas lá é uma ditadura, Jones. Não, mas como assim uma ditadura? É uma ditadura. Não tem liberdade individual, você não tem liberdade de imprensa, o funcionamento da justiça. E eu não vou comparar com a justiça, neste momento, a justiça brasileira, que tem acertos e tem erros, e muitos erros também, né? Mas é ditadura. Como também quando a gente pensa em Cuba, que realmente tem a educação para todo mundo, Perfeito. que tem um sistema de saúde que não é muito desenvolvido, mas atende a todo mundo, sem dúvida alguma. Sim. Mas também é uma ditadura. Ninguém pode falar nada contra, que o couro come e a cana é longa. Então, eu acho meio complicado quando a gente fala assim, mas vamos usar o sistema chinês para fazer com que todo mundo, ou a gestão seja diferente. Bom, mas lá, cara, é uma outra história, né? Então, veja, Carlos, a gente poderia passar muito tempo debatendo a realidade chinesa. Eu, enquanto um comunista atuando no Brasil, eu prefiro pegar o que eu acho que são exemplos positivos e aplicáveis à realidade brasileira da China. Então, vamos abstrair só um pouquinho nesse momento o debate se a China é uma ditadura ou não. Dito isto, o sistema político chinês tem algumas coisas muito boas. Por exemplo, na China, não haveria como um deputado da Assembleia Nacional do Povo, que é o nome do congresso deles, defender que uma potência estrangeira sancione seu país, interfira nos assuntos internos e defender a entrega de riquezas naturais chinesas para os Estados Unidos, como Eduardo Bolsonaro está fazendo. Na China, esse deputado seria caçado, preso e talvez fuzilado. Eu não sou simpático à pena de morte porque eu sou uma pessoa muito humanista, mas a parte do preso e caçado eu sou muito a favor. Na China, nunca teria acontecido o que aconteceu no Brasil, que com a desculpa de combate à corrupção na Operação Lava Jato, 4 milhões de empregos foram destruídos, né? O complexo petroquímico brasileiro foi pro vinagre, a construção civil brasileira foi pro vinagre, e aí... friso, aqui não se trata de negar o combate à corrupção, mas com desculpa de combater a corrupção, se destruiu capacidade produtiva do país, se destruiu empregos, né? Então, veja, o Sérgio Moro não existiria na China, né? Porque, inclusive, dentre outras coisas, o Sérgio Moro, ainda no governo Lula II, ele foi fazer um cursinho, treinamento nos Estados Unidos para juízes de combate à corrupção, que isso era algo... público, legalizado. É convênio do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos para mandar policiais federais, magistrados e por aí vai para fazer cursinho nos Estados Unidos. Isso não existe, né? Então, veja, a China isso não poderia acontecer. Dentre outras coisas, isso explica porque a China é o país que mais cresce e se desenvolve do ponto de vista socioeconômico nos últimos 30 anos. E no Brasil, a gente tem, por exemplo, é um dos países que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas não tem a capacidade suficiente para refinar todos os derivados de petróleo que precisa. O povo paga uma fortuna no gás de cozinha, na gasolina, no óleo diesel, a gente está importando, e poços do pré-sal, assim como outros campos de petróleo, estão sendo entregues para grandes empresas estrangeiras explorar. Inclusive, elas ficam com todo o lucro da exploração, só precisa pagar 7% em cima do lucro final abatido os custos, né? Então, veja, a China tem muitas coisas boas para a gente aprender. Eu acho que, por exemplo, o sistema de redes sociais da China. A China desenvolveu tecnologia nacional própria, ela não depende das big techs dos Estados Unidos, e lá na China é proibido você sair mentindo em massa, dizendo que não tome vacina, porque se você tomar vacina vira jacaré. Eu acho isso muito bom. Eu não acho que uma pessoa tem que ter direito de sair difundindo informações em massa que vai matar pessoas, como é feito pelo governo Bolsonaro. Eu acho bom. Mas assim, tem um problema. O problema é, alguém tá dizendo o que é mentira e o que não é mentira. Então, mas Igor, é porque, veja, assim, tem coisas que são subjetivas. Por exemplo, Jones é muito bonito. Isso é uma opinião subjetiva, né? Minha esposa... Mirella. Minha esposa, Mirella, acha que eu sou lindo. Você pode estar errado nisso, tal qual na política, e não achar. Isso tudo bem, isso é uma opinião subjetiva passiva de debate. Sim. Tem pessoas que estão equivocadas e acham que 87 é do Flamengo. Mas 87 é do esporte, isso é óbvio. Mas a gente pode debater.
mas que precisa tomar uma vacina, por exemplo, para febre amarela, isso não é passível de debate. Isso está pacificado na literatura científica, isso tem estudos, isso tem teste, isso tem pesquisa e por aí vai. Que quando vem uma pandemia, que o principal forma de contágio é o contágio a partir da troca de fluidos da fala e por aí vai, que precisa usar máscara, isso está pacificado. Isso não existe controvérsia. Perfeito? Não, concordo contigo. Então, O é problema disso que a gente tá falando. E o que eu fico pensando é que, assim, se o ser humano médio fosse Gandhi, eu tô contigo. Que aí a gente teria... Mas, ó, tu precisa ler mais sobre Gandhi, porque Gandhi não era... Tem um livro do Domênico Lossurdo que é A Não Violência, a História Fora do Mito, que precisa dar uma lida melhor em Gandhi, que não é um bom exemplo, não. Tá bom, então se o ser humano médio fosse... Fidel Castro é um exemplo melhor. Sei lá... Che Guevara. Porra, aí fudeu, né? Aí nós vamos fuzilar os outros, porra. Não, mas Che Guevara, ele não fuzilava ninguém, não. Tá bom. Só Bom, os ex-torturadores. Tu que é o professor de história. O que eu tô dizendo é que, assim, existem... eu não duvido, ou você vai concordar comigo que existe uma grande possibilidade de quem está no poder não ser exatamente um exemplo de humanidade e queira, talvez, a manutenção do próprio poder. E uma das melhores ferramentas para fazer isso é o controle do discurso, não é? Perfeito. Então, por meio de dispositivos e de leis que são criadas com uma boa intenção e que, ainda que elas existam com o objetivo de defender o povo e tudo mais, elas podem ser subvertidas pro próprio bem desse governante, aí sei lá, alguém. E o meu problema com o que pode, o que não pode, o que pode ser mentira, ou o que é considerado mentira hoje, pode não ser considerado mentira amanhã, é justamente esse, quem, na verdade, que é o cara que vai definir o que é mentira. Porque eu concordo que existem coisas que estão pacificadas. A gente evoluiu como humanidade, a gente sabe que a Terra ela não é plana, por exemplo. Perfeito. Né? Agora, existem vários outros debates que, para serem instrumentalizados e direcionados para um fim específico que alguém vai se dar bem, eu acho que é um pulo, porque o ser humano é complicado nesse sentido. Não, então, o ser humano é o que suas condições históricas fazem dele. Mas vamos aqui partir de duas premissas. Veja, eu entendo a sua preocupação, mas teu discurso lembra um pouco aquele livro horrível do George Orwell, 1984, né? Que é a preocupação com um grande irmão que vai manipular a verdade. Veja, tem um vídeo muito clássico da internet que é maravilhoso, que é o único momento da história humana em que o Maluf foi o cara da razão. Que é um roda-viva, né, de muitos anos atrás, que é o Maluf defendendo a pessoa ser obrigatório usar cinto de segurança e não fumar em lugares fechados, né? E a bancada do roda-viva tava contra. Né? Eu vi esse vídeo. Pronto. E o Maluf foi a primeira e única vez... Isso é fato. Isso é história. Na história humana que o Maluf foi a voz da razão. Veja, viver em sociedade parte do pressuposto que tem várias decisões que vai escapar do indivíduo, Sim. do eu individual. Inclusive, se a gente for para a psicanálise, o Freud, ele fala que o processo de desenvolvimento de um superego é você conter vários seus desejos e impulsos imediatos, né? Não há como viver em sociedade se você quiser satisfazer de imediato todos os seus desejos e impulsos. Você precisa ter um princípio de realidade que organiza, inclusive, a satisfação dos impulsos dionisíacos e variadas formas de desejo. Então, veja, isso é pressuposto da sociedade. Nos últimos anos se desenvolveu um discurso libertário, e aí não falando da sua pergunta, mas um discurso libertário imbeciloide, que nega esse princípio de sociedade, que há convenções coletivas, há acordos coletivos que sem eles a gente não consegue sobreviver, né? Então, isso tem para a saúde, isso tem para o trânsito, isso tem para cuidado com as crianças, isso tem para alimentação. Veja, é importante que tenha uma Anvisa, por exemplo, que fiscalize a situação de restaurantes e bares, porque senão cada um vai poder fazer o que quer e a gente vai ver tendo intoxicação alimentar, por exemplo. Qual é a grande questão? Nós, enquanto comunistas, a gente não defende confiar em governo, a gente defende descentralizar os mecanismos decisórios, criando o que a gente chama de poder popular. Então, quem é que vai decidir o que é permitido ou não, o que deve ser estimulado ou não nas redes sociais, a partir da dinâmica de governança algorítmica? A gente vai decidir isso de baixo para cima, a partir de conselhos populares que vão estabelecer um plano de governança algorítmica. Então, por exemplo,
Vamos decidir, vamos debater nos locais de moradia, de estudo, de trabalho, nas universidades, nas assembleias populares, como é que a gente quer que funcione a internet. O que a internet vai estimular, o que a internet vai desestimular. Pode discurso racista? Pode não. Opa, o algoritmo vai jogar para baixo. Pode discurso machista? Pode não. Pode pedofilia? O vídeo do Felca mostrou agora que se você ficar nas redes sociais pesquisando conteúdo pedófilo, a rede social vai ficar te entregando. Sim. Pode não. Pode discurso negacionista contra a vacina? Pode não. Pode discurso dizendo que, fazendo fake news contra povos indígenas, dizendo que é tudo ladrão que tá roubando a Amazônia e tal? Pode não. Pode discurso mentiroso sobre nióbio e grafeno contra indígenas, quilombolas? Pode não. Pode ficar dizendo que se o filho for gay, bate nele que ele deixou de ser gay? Pode não. E aí você define isso de baixo para cima a partir de mecanismos, porque veja, hoje inclusive as tecnologias da informação dão possibilidades para a gente de mecanismos de democracia direta, de democracia participativa, né, que com um ambiente realmente democrático, democratização da comunicação, as pessoas com tempo, né, fim da escala 6 por 1, transporte digno, né, uma jornada de trabalho diária de 5, 6 horas, as pessoas têm capacidade de participar plenamente das decisões importantes para a sua coletividade.